Se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um tapa na cara do homem arrogante que fui. Talvez isso me salvasse. Talvez eu não precisasse ter vivido o que vivi. Mas não há como voltar. O que vi, o que senti, é algo que me assombra até hoje. Meu nome é Carlos. Tenho 42 anos, sou empresário e por muito tempo fui um ateu convicto. Mas quando digo ateu, não estou falando de alguém que apenas não acreditava em Deus. Eu desprezava qualquer coisa relacionada à fé. Minha mãe era cristã fervorosa. Ela rezava todas as noites e sempre tentava me ensinar sobre Deus. Mas eu não queria ouvir. Desde criança, o sofrimento me incomodava. Eu via pessoas passando fome, gente morrendo de doenças, tragédias acontecendo todos os dias. E me perguntava: se Deus existe, por que Ele permite isso? Aos 15 anos, minha mãe ficou doente. Câncer. Ela lutou por 2 anos. Orava todos os dias, pedia a Deus um milagre, e nada aconteceu. No dia da sua morte, lembro de ter olhado para o teto do hospital e pensado: se Deus existisse, Ele teria salvado minha mãe. A partir dali, eu enterrei a fé junto com ela. Mas eu não queria apenas não acreditar. Eu queria provar que as pessoas que tinham fé eram idiotas e iludidos. Passei a estudar filosofia, ciência, tudo que pudesse me dar argumentos contra a religião. Adorava debates, principalmente quando podia humilhar pastores, médiuns, pais de santo. Para mim, todos eram charlatães. Minha arrogância cresceu conforme minha fama na internet aumentava. Eu tinha um canal, onde postava vídeos zombando da fé, expondo falhas na Bíblia, ridicularizando testemunhos de pessoas que diziam ter visto o inferno. Meu público adorava. Eu ria, fazia piadas, me achava inteligente demais para cair em contos de fadas. E foi exatamente isso que eu estava fazendo na noite em que morri. A live estava cheia. Mais de 10.000 pessoas assistindo. O tema do dia era o maior conto de fadas da história, religião. Estava inspirado, falando sobre como a fé era uma muleta para os fracos, como Deus era apenas uma invenção da mente humana. No chat, algumas pessoas tentavam argumentar. Diziam para eu não brincar com o sagrado. Eu ria e respondia: se Deus existe, por que Ele não vem aqui agora me calar? O público riu, eu também. Mas no instante em que minha risada saiu da minha boca, senti uma dor absurda no peito. Era uma pontada forte, como se alguém tivesse enfiado uma faca e girado. Tentei ignorar. Peguei um copo d'água e tomei um gole. Mas a dor se espalhou, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Meu braço começou a formigar, meus dedos ficaram dormentes. Ainda tentei continuar a live, mas minha visão começou a ficar embaçada. O som do meu próprio fôlego ficou abafado. O chat explodiu em mensagens. Carlos, você tá bem? Tá passando mal? Gente, ele tá estranho. Tentei responder, mas minha boca não se mexia mais. Meus olhos começaram a escurecer. A última coisa que ouvi foi minha própria risada ecoando. E depois, o silêncio absoluto. Então, tudo ficou escuro. Eu morri. Não havia dúvida. Não era um desmaio. Não era um pesadelo. Eu estava morto. Mas diferente do que eu acreditava, não havia o nada. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio absoluto, opressor, que não parecia natural. Não havia som de respiração, de vento, de movimento. Era como se eu tivesse sido jogado em um vazio sem fim. Abri os olhos, mas não vi nada. Só escuridão. Tentei falar, mas minha voz não saía. Tentei me mexer, mas não senti meu corpo. Era como se minha mente estivesse solta no vazio, flutuando sem destino. Por quanto tempo fiquei ali? Minutos? Horas? Dias? Não sei. O tempo não existia ali. A princípio pensei que fosse um delírio do meu cérebro morrendo. Talvez estivesse em coma.
Talvez fosse o meu último pensamento antes da inconsciência eterna. Mas então, eu ouvi, no meio do silêncio absoluto, um sussurro. Não era uma voz comum. Era algo frio, seco, estridente. Parecia um eco vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Carlos. Meu coração, se é que eu ainda tinha um, disparou. Tentei gritar, mas nada saiu. Carlos. O sussurro veio de novo, mais perto. Muito mais perto. Foi então que percebi uma coisa terrível. Eu não estava sozinho. Havia algo ali comigo. Algo invisível, mas presente. O silêncio foi quebrado por um ruído baixo, como garras arranhando uma superfície de pedra. E então, uma luz avermelhada surgiu à distância. Pequena no começo, mas crescendo, como se um horizonte distante estivesse pegando fogo. O chão, que antes não existia, começou a se formar sob meus pés. Era áspero, quente, e eu podia sentir um cheiro forte e nauseante de enxofre. De repente, o silêncio virou caos. Gritos. Milhares. Milhões. De todos os lados. Vozes. Humanas berrando em agonia. Algumas chamavam por Deus, outras apenas gritavam em desespero. O ar ficou quente, denso, sufocante, e eu comecei a cair. Não havia para onde segurar. O chão se abriu e me sugou para baixo. O vento cortava minha pele enquanto eu caía sem parar em um abismo vermelho e sem fim. O fogo subia ao meu redor, mas não queimava. Era um calor insuportável, sufocante, mas que não me consumia. Eu tentava gritar, mas o som não saía da minha boca. E então, eu vi. Lá embaixo, um mar de sombras se agitava. Criaturas sem forma rastejavam se contorcendo, puxando umas às outras, tentando subir. Entre elas, rostos humanos deformados, com olhos vazios, bocas abertas em gritos, silenciosos. Eu sentia o ar se tornar mais pesado conforme caía. A gravidade parecia mais forte. Algo me puxava para aquele mar de desespero. Foi então que uma voz profunda e cruel ecoou por toda a parte. Bem-vindo, Carlos. Não era um sussurro, não era uma ilusão. Era uma presença real, esmagadora, impossível de ignorar. Meu corpo parou de cair, como se uma força invisível tivesse me segurado no ar. E então, vi o trono. Um trono gigantesco, feito de ossos e fogo. E sentado nele, me observando com um sorriso frio. O próprio diabo. Eu já havia sentido medo antes. O medo de perder alguém. O medo de falhar. O medo da morte. Mas nada se comparava àquilo, porque agora eu sabia. Eu tinha certeza absoluta de que o inferno era real. E pior, eu estava nele. O trono diante de mim era colossal, esculpido em ossos queimados, envolto por chamas negras que pareciam vivas, pulsantes. E ali, sentado com um olhar que parecia perfurar minha alma, estava ele, o diabo. Ele não era um monstro com chifres e tridente. Era algo muito pior. Seus olhos eram como duas brasas profundos e brilhantes, mas sem nenhuma emoção além de diversão cruel. Sua pele era escura, como se fosse feita de carvão rachado, e cada movimento fazia fendas incandescentes se abrirem em seu corpo, revelando o fogo que queimava por dentro. Ele me olhava como quem observa um brinquedo quebrado. E então ele sorriu. Não um sorriso amigável, não um sorriso acolhedor, mas um sorriso de puro desprezo, como se eu fosse insignificante. Carlos esperava alguém diferente. A voz dele não era apenas som, era uma presença. A cada palavra o chão tremia, o ar ficava mais pesado. Eu senti meu próprio corpo ser empurrado para baixo, como se meu peito estivesse sendo esmagado. Tentei falar. Nada saiu. Ele riu. Oh, vamos, não se faça de tímido.
Você sempre teve tanto a dizer sobre mim, tantas piadas, tanto desprezo. Vamos lá. Me diga na minha cara. Eu não existo? Aquilo foi como um soco. Minha mente girava. Isso não podia estar acontecendo. Eu estava sonhando. Sim. Isso tinha que ser um sonho, um delírio do meu cérebro morrendo. Eu ia acordar. Mas então o trono explodiu em chamas, e a voz dele se tornou um trovão ensurdecedor. Não se engane, Carlos. Isso é mais real do que qualquer coisa que você já viveu. O chão sob meus pés rachou. As sombras ao meu redor começaram a se contorcer. E de repente, braços saíram das fendas, agarrando meus tornozelos, minhas pernas, meu peito, mãos humanas, mãos de almas presas no inferno. E todas elas sabiam meu nome. Carlos, me tira daqui, gritou uma voz feminina, desesperada. Eu olhei para baixo e meu coração congelou. Era Helena. Helena havia sido minha professora na faculdade. Uma mulher brilhante, ateia convicta. Ela foi a primeira pessoa a me ensinar que Deus era um mito, que religião era uma ferramenta de manipulação. E agora, ela estava aqui. Seus olhos estavam vazios, suas mãos queimadas, mas sua voz ainda era dela. Carlos, pelo amor de Deus, me ajuda! Tentei puxá-la, mas os braços ao redor dela a arrastaram para baixo. Ela gritou e sumiu na escuridão. Eu não conseguia respirar. Isso não era possível. Eu me virei para o diabo, desesperado. Por quê? Por que eu... Estou aqui? Ele riu. Riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Por quê? Oh, Carlos, você sempre pertenceu a mim. Minha mente girava. Não, eu nunca fiz pacto. Eu nunca adorei você. Eu nem acreditava em você. O sorriso dele se alargou. E quem disse que precisa acreditar em mim para vir para cá? Você negou Deus a vida toda. Você fez da sua missão humilhar aqueles que o seguiam. Você se considerava seu próprio Deus. E agora, Carlos? Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando como fogo líquido. Agora você é meu. O terror que senti nesse momento é impossível de descrever. Eu quis fugir, quis correr, gritar, qualquer coisa, mas não havia para onde ir. As sombras começaram a subir, cobrindo meu corpo. Eu sentia o calor se intensificar, o peso do desespero esmagando minha alma. E então o diabo sorriu uma última vez e disse num sussurro cruel: "Bem-vindo ao seu novo lar." E o inferno me engoliu. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. As sombras me puxaram para baixo, e eu senti meu corpo ser consumido pelo nada. Não era apenas calor. Era algo além da dor física, como se algo estivesse rasgando minha alma em pedaços. E então, de repente, o silêncio voltou. Abri os olhos, e eu estava de joelhos em um deserto sem fim. O céu era negro, cortado por relâmpagos vermelhos. O chão era de pedra quente, rachado, e exalava um cheiro forte de enxofre. Minha respiração estava acelerada. O pavor ainda me dominava. Eu queria acordar. Queria que isso fosse um pesadelo, mas não era. Diante de mim, o diabo continuava sentado em seu trono, observando com um olhar entediado. "Acabou a luta, Carlos?" Ele perguntou, erguendo uma sobrancelha. Minha garganta estava seca. Meu corpo tremia. O desespero me consumia. "Por favor." Minha voz saiu fraca. "Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real." Ele riu, inclinando-se para a frente, os olhos ardendo como fogo líquido. "Quantas vezes você disse isso na sua vida? Isso não pode ser real. Não existe nada depois da morte. Deus é só uma invenção humana." Ele bateu palmas, sarcástico. "Parabéns, Carlos. Você apostou todas as suas fichas na razão e perdeu." Meu peito queimava, de pavor. Minhas mãos estavam suadas.
Eu queria chorar, gritar, mas a verdade era clara. Eu estava no inferno. Mas eu não mereço estar aqui. Gritei, sentindo um ódio crescer dentro de mim. Eu não matei ninguém. Nunca roubei. Nunca fui um monstro. Eu só não acreditava em Deus. Isso não pode ser motivo para ser condenado. O diabo sorriu e estalou os dedos. De repente, imagens começaram a surgir no ar ao meu redor. Como se fossem projeções, cenas da minha vida se espalharam diante de mim. E o que eu vi fez meu estômago revirar. Eu me vi humilhando um homem, religioso em um debate, chamando-o de burro, zombando da fé dele. Eu me vi rindo de uma mulher que dizia que Deus a havia curado, dizendo que era apenas efeito placebo. Eu me vi ensinando outras pessoas a se afastarem da fé, destruindo a crença de jovens que buscavam algo para acreditar. E então, vi minha mãe. Ela estava ajoelhada ao lado da cama, chorando, orando por mim. Senhor, não desista do meu filho. Ele é cego, mas eu sei que no fundo ele tem um bom coração. Não deixe que ele se perca. Minha mãe, ela nunca desistiu de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tremia. Você acha que o inferno é para quem comete assassinato? O diabo riu. Era um riso cruel, debochado. O inferno é para aqueles que negam a Deus. Ele se levantou do trono e sua presença ficou ainda mais esmagadora. O chão tremeu. E eu me senti pequeno. Você viveu como se fosse um Deus. Você fez da sua missão arrancar a fé dos outros. Você espalhou o orgulho, a arrogância, a descrença. Ele caminhou em minha direção, e eu não conseguia me mover. Você nunca precisou me adorar para ser meu, Carlos. Minha mente girava. O ar ao meu redor ficou pesado, difícil de respirar. Eu nunca acreditei em você. Murmurei, minha voz falhando. O diabo parou, sorriu e se inclinou até que seu rosto estivesse a centímetros do meu. Exatamente. Foi nesse momento que eu percebi. O inferno não era para quem adorava o diabo. O inferno era para quem negava Deus. Meu corpo desabou no chão. Eu estava perdido, sem salvação, sem esperança. E pela primeira vez na minha vida, eu desejei desesperadamente que Deus existisse. Mas agora, era tarde demais. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, ajoelhado, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente gritava, se recusava a aceitar, tentava encontrar uma explicação racional. Mas não havia. Era real. Eu estava no inferno. E então o chão começou a rachar. O solo abaixo de mim se abriu, revelando um abismo sem fim, de onde saíam gritos agonizantes. O ar ficou mais pesado, tóxico, difícil de respirar. O cheiro de carne queimada se misturava com um odor azedo e podre, algo que me revirava o estômago. O diabo estalou os dedos, e de repente eu caí. Caí como uma pedra, mas não havia vento, nem sensação de movimento. Era como se o próprio espaço ao meu redor estivesse me puxando para baixo. E então eu vi. O inferno não era apenas fogo e escuridão. Era algo muito pior. Diante de mim, um mar infinito de almas se contorcia, mergulhadas em lagos de fogo e sombras vivas que rastejavam por seus corpos. Algumas gritavam, outras apenas choravam em silêncio, como se já não tivessem forças para sentir dor. Havia torres feitas de ossos, pontes que levavam a lugar nenhum. No horizonte, seres enormes, demoníacos, caminhavam entre os condenados, arrastando correntes gigantescas. O chão era feito de carne pulsante, e a cada passo eu sentia algo tentando se agarrar aos meus pés, como se o próprio inferno quisesse me engolir. O calor era indescritível. Não queimava a pele, mas era como se estivesse dentro de mim, me sufocando. Ande, Carlos. Você precisa conhecer seu novo lar. A voz do diabo soou próxima, e meu corpo foi arrastado por uma força invisível.
Caminhamos por uma estrada feita de cinzas e ossos quebrados. A cada passo, eu via rostos dentro das paredes, presos como se fossem parte da estrutura do inferno. Vi um homem de terno e gravata, chorando, sendo devorado por sombras que sussurravam coisas em seu ouvido. Vi uma mulher ajoelhada, gritando desesperadamente por misericórdia, mas suas palavras eram absorvidas pelo próprio ar. Eu vi um amigo meu, Rafael, meu melhor amigo na faculdade, ateu convicto. Debatíamos juntos, zombávamos juntos. Ele sempre dizia que se houvesse um inferno, ele queria ir para lá. E agora ele estava lá, preso em uma gaiola de fogo, seu corpo se contorcendo, mas sem morrer. Ele me viu. Seus olhos estavam vermelhos de desespero. Carlos, ele gritou, tentando se levantar. Eu congelei. Rafael, ele se segurou nas grades incandescentes da jaula, sua pele queimando, mas ele nem reagiu à dor. Me tira daqui! Por favor, me tira daqui! Meu coração disparou. Meu peito queimava de desespero. O que está acontecendo? Eu olhei para o diabo. Por que ele está aqui? O diabo sorriu. Porque ele sempre me pertenceu. Eu olhei para Rafael. Ele chorava, mas suas lágrimas evaporavam antes de tocarem seu rosto. Eu achava que isso era uma piada. Ele gritou. A voz dele era puro desespero. Me disseram que o inferno era só um símbolo, que Deus era um mito. Eu acreditei. Eu acreditei. Eu senti meu corpo enfraquecer. Minhas pernas tremiam. Não pode ser. O diabo se aproximou e seu toque queimou meu ombro. Diga a ele, Carlos. Minha respiração falhou. Dizer o quê? O diabo se inclinou sussurrando no meu ouvido. Diga a ele que é tarde demais. Rafael me olhou, esperando uma resposta. Mas eu sabia que não havia mais volta. E naquele momento, eu senti algo pior do que medo. Pior do que dor. Eu senti o peso do desespero absoluto. Não havia saída. Não havia salvação. O inferno era para sempre. Eu não sei quanto tempo fiquei parado, olhando para Rafael. Se era possível sentir desespero absoluto, era isso que eu sentia. Não havia esperança. Rafael continuava gritando por ajuda, mas eu não podia fazer nada. E então o diabo estalou os dedos. O chão abaixo de mim se dissolveu, e de repente eu estava caindo de novo. A escuridão me engoliu. Meu corpo girava no vazio. Mas dessa vez, eu não caí no fogo. Eu caí no meio de um tribunal. A sala era gigantesca, feita de pedra negra e iluminada por tochas azuis, que não emitiam calor. A arquitetura parecia antiga, como se estivesse ali desde o começo do tempo. O teto era tão alto que desaparecia na escuridão. À minha frente havia um trono de sombras, e nele, um demônio de olhos vazios me encarava. Ele segurava um livro grosso e desgastado com uma capa feita de couro humano. Eu senti meu estômago revirar ao perceber que havia nomes escritos na pele do livro, e um deles era o meu. Carlos. O demônio virou uma página e olhou para mim. Carlos, você está diante do tribunal da condenação. Sua sentença será anunciada. Você tem algo a dizer? Minha mente girava. Eu não podia aceitar aquilo. Isso não é justo, gritei, minha voz saindo rouca. Eu não matei ninguém, não fui um monstro. Eu só não acreditava em Deus. O demônio não reagiu. Ele abriu o livro e começou a ler minha vida inteira em voz alta. Cada ato, cada palavra de escárnio contra Deus, cada vez que eu humilhei alguém por acreditar, cada vez que incentivei outra pessoa a abandonar a fé, e enquanto ele falava, imagens surgiam ao meu redor. Era como uma tela gigante, exibindo momentos da minha vida que eu havia esquecido. Eu me vi adolescente, rindo da oração da minha mãe.
Eu me vi na faculdade, destruindo a fé de um colega com argumentos afiados. Eu me vi adulto, em uma live, zombando do inferno como se fosse uma piada. Cada cena era uma punhalada no meu peito. Eu quis tampar os ouvidos, mas não havia para onde fugir. E então, a última imagem apareceu. Minha mãe, de joelhos no quarto, chorando, orando por mim até seus últimos dias. Senhor, não desista do meu filho. Mesmo que ele te negue, mesmo que ele zombe de ti, eu sei que no fundo ele ainda pode ser salvo. Minhas pernas falharam e eu caí de joelhos. Eu queria chorar, queria pedir desculpas, mas já era tarde. O demônio fechou o livro com um estalo seco. Carlos, você viveu sem Deus. Agora viverá sem Ele pela eternidade. Sua sentença é eterna. O diabo riu atrás de mim. Bem-vindo à eternidade, Carlos. E então, o inferno se abriu para me engolir. Eu gritei, mas não havia ninguém para me ouvir. O chão se abriu sob mim, e eu fui engolido pelas trevas. Era como ser arrastado para o centro do nada. Eu não caía em queda livre. Eu era puxado. Como se mãos invisíveis me arrastassem para baixo, mais fundo, mais longe da luz. O tribunal desapareceu. O riso do diabo ficou para trás. Agora, só havia o vazio. Até que o fogo começou. Não era um fogo comum. Era um fogo que não queimava a carne, mas queimava a alma. A dor era indescritível. Era como se algo estivesse dilacerando tudo que eu era, expondo minhas memórias, meus pecados, meus medos. Eu tentei gritar. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. O inferno não me deixaria gritar. Então, eles apareceram. Almas. Milhares. Milhões. Se contorcendo, rastejando, mergulhadas em rios de fogo negro. Algumas tinham olhos vazios, outras não tinham rosto. Algumas choravam em silêncio, outras sussurravam coisas que eu não entendia. E então, uma delas se virou para mim. Seus olhos eram escuros, fundos, cheios de algo pior que ódio. Carlos. A voz dela era um eco vazio, sem emoção. Meu corpo congelou, porque eu conhecia aquela voz. Era meu próprio reflexo. Mas não era eu. Era algo que já foi eu. Aquela versão de mim se aproximou com um sorriso frio, vazio. Agora você é um de nós. E então eu entendi. O inferno não apenas me torturaria, ele me transformaria. Eu não seria apenas uma alma perdida. Eu me tornaria parte dele. O desespero cresceu dentro de mim, como uma faca girando dentro do meu peito. Eu queria lutar, queria correr, queria gritar, mas era tarde demais. As sombras começaram a me cobrir, como um manto pesado, frio, sufocante. O fogo penetrou minha pele, minha alma, minha mente. Eu não era mais Carlos. Eu era apenas mais uma alma perdida. E o pior de tudo, o tempo não existia ali. Não havia fim, não havia esperança. O inferno era para sempre. Eu já não sabia mais quem eu era. A dor, o fogo, o vazio, era tudo o que existia. Eu tinha consciência, mas não conseguia pensar. Minha mente estava despedaçada. Os gritos ao meu redor se tornaram parte de mim. As sombras não eram apenas um ambiente, elas estavam dentro de mim. Eu sentia algo corroendo minha essência, meu ser. Eu não sabia se haviam se passado minutos ou séculos. O tempo não existia, até que de repente o silêncio voltou. A dor desapareceu. O calor sumiu. Abri os olhos, e eu estava de volta no salão do trono. Mas desta vez, o diabo não estava sentado. Ele estava diante de mim, me observando, sorrindo. Carlos. Sua voz ecoou pelo salão. Já aprendeu a lição? Eu não respondi.
Minha mente estava quebrada. Meu corpo, se é que eu ainda tinha um, estava vazio. O diabo se agachou diante de mim, seu rosto a centímetros do meu. Dói, não dói? Eu tremia. Ele riu. Mas eu posso te ajudar. Meu coração, ou o que restava dele, pulou. Eu levantei os olhos devagar. O quê? Lúcifer suspirou, como um pai falando com um filho teimoso. Eu sou generoso, Carlos. Posso aliviar sua dor. Posso te dar um descanso. Ele se afastou um pouco e abriu os braços. Basta me servir. Meu peito se apertou. O quê? Ele andou ao redor de mim, como um predador rondando sua presa. O inferno precisa de servos, de administradores. Há tantas almas para punir e tão poucos para comandá-las. Ele parou atrás de mim e sussurrou no meu ouvido. Escolha, Carlos. Servir ou sofrer. Meu corpo, ou o que restava dele, tremeu. O inferno me esmagaria para sempre. Ou eu poderia ter um alívio, uma chance de respirar. Eu tentei lembrar de algo bom, algo puro, algo que me impedisse de ceder. E então, eu vi o rosto da minha mãe, suas lágrimas, suas orações. Eu ouvi sua voz, vinda de algum lugar distante. Não desista do meu filho, Senhor. Minha boca ficou seca. Eu podia escolher, mas será que ainda havia escolha? A dor voltaria. O sofrimento eterno me aguardava. Ou eu podia aceitar, podia servir. O diabo estendeu a mão. Só diga sim. E naquele momento eu percebi que o inferno não era apenas dor. Era controle. O inferno não apenas torturava. Ele fazia você se quebrar. E depois te dava uma falsa escolha. Eu olhei para a mão do diabo. E então, pela primeira vez, eu chorei. Eu queria dizer sim. A dor, o cansaço, o desespero, tudo dentro de mim implorava por um alívio. O diabo continuava ali, com a mão estendida, seu sorriso frio e paciente. Só diga sim, Carlos. Minhas mãos tremiam. Eu podia acabar com aquilo. Eu podia evitar voltar para o fogo, para os gritos, para a eternidade de tormento. Era só dizer uma palavra. Mas então, algo aconteceu. Por um instante, o inferno ficou em silêncio. As sombras ao meu redor se dissolveram. O ar ficou leve. O calor desapareceu. E diante de mim, surgiu uma luz. Não era um brilho comum. Era algo diferente. Algo puro. Algo que eu não sentia há anos. O rosto do diabo fechou. Na mesma hora. Não! Ele rosnou, a voz saindo como um trovão. Mas eu não conseguia desviar os olhos da luz. Dentro dela, eu vi algo que me fez soluçar. Minha mãe. Ela estava lá, ajoelhada, orando. Mas ela não estava no inferno. Ela estava em um lugar bonito, sereno, o oposto do inferno. E sua voz era tão clara. Senhor, por favor, não desista do meu filho. Meu peito apertou. Ela ainda orava por mim, mesmo depois de morta. Carlos. Outra voz me chamou. Uma voz forte, firme, mas cheia de amor. E então eu o vi. Uma figura de luz, majestosa, radiante. Jesus. Seus olhos eram profundos, mas cheios de algo que eu jamais esperava ver. Compaixão. Ele ainda se importava comigo. Eu caí de joelhos. Eu chorei. Por favor. Minha voz saiu fraca. Me perdoa. E então eu senti uma paz que eu nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, o inferno desapareceu. Eu estava cercado pela luz. E então, eu ouvi. Carlos, venha comigo. Eu quis correr até ele. Eu quis aceitar.
Mas antes que eu pudesse, mãos sombrias me agarraram. O diabo rugiu. Ele é meu. As sombras me puxaram. O inferno se fechou ao meu redor. A dor voltou. Eu tentei lutar. Eu tentei gritar. Mas era tarde demais. A última chance havia passado. Eu senti meu corpo ser puxado de volta para o abismo. E então, a luz desapareceu. E tudo o que restou foi a escuridão. A dor sumiu. O fogo desapareceu. Minha respiração voltou. Meus olhos se abriram e eu estava de volta. O teto branco de um hospital surgiu acima de mim. Eu piscava, confuso, sentindo o peso de um corpo que parecia não ser meu. Minha pele estava fria, minha garganta seca, mas eu estava vivo. Eu ouvi vozes ao meu redor, médicos, enfermeiros, e então uma voz familiar. Carlos. Virei o rosto devagar. Era minha irmã. Seus olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas. Você morreu. Por 3 minutos. 3 minutos? Meu coração disparou. No tempo da terra foram apenas 3 minutos, mas no inferno pareceram séculos. Ela segurou minha mão, tremendo. Você voltou. E naquele momento eu chorei. Não apenas porque estava vivo, mas porque eu sabia. Eu tinha visto o inferno. E ele era real. Os dias seguintes foram um turbilhão. Passei por exames, entrevistas médicas, avaliações psicológicas. Todos tentavam entender como eu voltei. Mas eu sabia. E eu precisava contar para o mundo. Eu precisava avisar. O inferno existe. Não é uma metáfora, não é um conceito. É um lugar real. E eu estive lá. Agora, minha vida não é mais a mesma. Eu me arrependi. Eu busquei a Deus. E hoje eu digo a todos: não brinquem com isso. Não ignorem a verdade. Eu neguei a Deus minha vida toda. E quase foi tarde demais. Mas se você ainda está ouvindo isso, você ainda tem tempo. Eu imploro. Não espere para descobrir do pior jeito. E lembre-se, o mal nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.